Capítulo 11. Semaías, Ido e Azarias. A palavra que resiste ao tempo. Autor Alderico Pedro. Parte 1. Semaías. O profeta que falou e o reino se rachou. O reino tremia. A morte de Salomão não trouxe apenas luto, trouxe ruptura, profunda, inevitável, histórica. O que antes era um só povo, unido sob uma mesma coroa, agora se via diante de uma fenda que dividiria gerações. As 12 tribos, que por tanto tempo haviam caminhado juntas sob a bênção divina, começavam a se separar como águas impelidas por uma força superior, não a força bruta dos homens, mas a soberania silenciosa de Deus. Roboão, filho de Salomão, reuniu em Jerusalém um exército impressionante, 180.000 guerreiros escolhidos. Seu coração já estava inflamado pela decisão de esmagar a resistência do norte. O comando que preparava era duro, carregado de ameaça e de um orgulho perigoso, que só os filhos de reis conhecem. Subi e feri a casa de Israel, para que o reino volte a mim. O sangue de irmãos estava prestes a correr nas montanhas de Efraim. A história se preparava para uma das suas piores feridas. Ninguém ousava falar. A tensão era tão grande que o silêncio parecia respirar dentro daquele acampamento. Todos esperavam. Todos temiam. E foi naquela hora, quando a tragédia parecia inevitável, que Semaías entrou em cena. Não era apenas mais uma voz entre tantas. Era um porta-voz do céu, em um momento em que a terra inteira parecia prestes a explodir. Era um homem sobre quem a palavra de Deus não repousava como ideia vaga ou inspiração passageira, mas como peso sagrado, como fogo que queima e consome. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e sua voz rompeu o acampamento como trovão sobre o medo. E aquilo que ele disse não era mera opinião humana, era decreto divino, era o próprio Deus falando através de seus lábios. Assim diz o Senhor: não subireis nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um à sua casa, porque de mim saiu esta palavra. Estados Unidos é que fiz esta divisão. 1 Reis 12, 22, 24. 2 Crônicas 11 a 2, 4. Ali estava o ponto de ruptura, e ao mesmo tempo de contenção. O rei podia ter reagido com violência brutal. Podia ter mandado matar o profeta, como tantos monarcas fizeram com os mensageiros de Deus ao longo da história. Podia ter escolhido o caminho da carne, da força bruta, da vingança real que parecer justificada aos olhos dos homens. Mas a mão de Deus pesou sobre ele. Roboão ouviu. E quando um rei, qualquer pessoa, ouve a voz de Deus com temor genuíno, a história muda de rumo. A guerra que estava prestes a começar foi detida, antes mesmo do primeiro grito de batalha. As 10 tribos do norte se separaram para formar o reino de Israel, enquanto Judá e Benjamim permaneceram no sul, como o reino do sul. Mas isso não aconteceu por mero cálculo humano, nem por estratégia política astuta. A história foi conduzida pela soberania do Senhor, aquela soberania que os homens não veem, mas que está sempre em movimento. Ela havia sido anunciada primeiro por Aias de Siló, como vimos no capítulo anterior, e agora era confirmada publicamente por Semaías, para que ninguém duvidasse. A divisão não foi acidente, não foi falha, não foi derrota de Deus. Foi juízo, foi direção, foi propósito, tudo isso ao mesmo tempo. Mas a história de Semaías não termina ali. Mais tarde, quando Judá se afastou do Senhor e se entregou aos ídolos, esquecendo-se da advertência do profeta, Semaías voltou a aparecer. Desta vez, não como mensageiro de contenção, mas como voz de confronto, como aquele que não teme falar a verdade mesmo quando dói. Ele foi até Roboão e os líderes de Judá e disse, com a mesma autoridade de antes, aquela que só vem de Deus: assim diz o Senhor, vós me abandonastes, por isso também eu vos abandonei, nas mãos de Sisaque, rei do Egito. 2 Crônicas 12 a 5:8. A sentença era clara, mas Semaías não era apenas o profeta da condenação, era também o profeta da misericórdia divina. Quando o rei e os líderes se humilharam, quando finalmente reconheceram sua culpa e se arrependeram, a palavra de Semaías mudou de tom, virou consolação, virou promessa. Humilharam-se, eu os livrarei, segundo a minha grande misericórdia. 2 Crônicas 12 e 12 a 15. Semaías não apenas anunciou a vontade de Deus, ele a defendeu com coragem que custa caro. Mostrou ao reino inteiro que o reino rachado não era prova de derrota divina, mas confirmação de que o Senhor continua soberano, soberano até mesmo sobre as fraturas da história, até mesmo sobre as escolhas trágicas dos homens. O homem queria reconstruir o poder pela espada, Deus o reorientou pela palavra, e essa palavra permaneceu. Parte 2, Ida, o vidente que guardou a palavra para as gerações. 76. Enquanto Semaías falava diante de reis e exércitos, Ido trabalhava no silêncio. Enquanto as vozes de confronto ecoavam nos palácios, Ido, o vidente, estava em outro lugar, cumprindo uma obra que parecia menor aos olhos dos homens, mas que era infinitamente maior aos olhos de Deus. Se Semaías foi a voz que interrompeu a crise e salvou a nação da guerra civil, Ido foi a mão que impediu que a verdade se perdesse na poeira da história. Ele era chamado de vidente porque o Senhor lhe concedia visão, não apenas contemplação mística, mas visão histórica, espiritual e documental, sobre os reinados de Salomão, Roboão e Abias. A visão de Ido não era apenas contemplativa, era profundamente prática. Ele observava os acontecimentos com o olhar de quem sabia.
Com certeza que vinha de Deus. Que cada gesto de fidelidade ou desobediência produzia ecos que atravessariam gerações. Cada palavra do rei, cada decreto, cada escolha entre a justiça e a injustiça, tudo ressoava no tempo. E por isso Ido escrevia. Escrevia com fidelidade absoluta. Não embelezava os reis para agradá-los. Não escondia seus pecados por medo de represálias. Não suavizava seus erros para preservar a reputação da coroa. Registrava a verdade com sobriedade de quem sabe que a história de Israel não pertence aos homens, mas ao próprio Deus, e que, portanto, a verdade é sagrada. Ido escreveu registrando a visão do profeta Natã sobre Salomão, a palavra de Semaias sobre Roboão, e os feitos de Abias. 2 Crônicas 9:29, 12:15, 13:22. Seu registro é citado como uma das fontes do cronista, um testemunho vivo de que sua obra não era mera opinião pessoal, não era literatura de entretenimento, era memória autorizada, escrita sob a luz da revelação divina. O que Ido consignou não foi apenas o que aconteceu, os eventos brutos, fatos desconectados. Ele guardou algo ainda mais precioso, o sentido espiritual do que aconteceu. Mostrou o padrão eterno que atravessa toda a história. Quando o rei se mantinha fiel ao Senhor, havia paz. Quando se afastava, vinha o juízo. Assim, Ido não guardou apenas fatos, guardou a interpretação santa da história, aquela visão que só quem caminha com Deus consegue ter. Registrou a palavra de Semaias, registrou a separação do reino, dolorosa, mas necessária. Registrou guerras, recuos, quedas e restaurações. Graças a homens como Ido, homens que não buscaram fama, que não queriam ser lembrados pelos seus nomes, que apenas desejavam preservar a verdade, as gerações futuras não leriam apenas acontecimentos soltos e desconectados. Elas aprenderiam uma lição infinitamente maior. A história não corre ao acaso, não é caos, não é sorte, não é apenas ambição de reis e vontade de povos. Existe governo acima dos tronos, existe governo acima dos tronos, e o nome de Ido ainda alcançaria futuras gerações, não pela fama que nunca buscou, mas pela fidelidade que o Senhor honrou. Ele viria na linhagem do profeta Zacarias como sinal vivo de que os que ouvem a Deus e escrevem a verdade participam de uma herança que jamais se extingue. Ido foi o profeta que não apenas viu, ele guardou a palavra. Sem ele, sem homens como ele, muita verdade daqueles dias teria sido engolida pelo esquecimento, perdida nas sombras do tempo, como tantas outras histórias. Ido nos ensina algo que precisamos aprender hoje. A verdade não precisa ser gritada, a fidelidade não precisa ser proclamada. Há uma obra silenciosa, discreta, tão importante quanto as palavras de confronto dos profetas, é a obra de preservar, registrar, guardar a memória da fidelidade de Deus, para que as gerações futuras saibam em quem confiar. Parte 3. Azarias, filho de Oded, o grito que despertou o reino. As gerações passaram. A divisão do reino já não era ameaça imediata. Havia se tornado realidade consolidada. Os anos correram. O tempo fez seu trabalho. E com o passar das épocas, aquilo que era fogo vivo de compromisso com Deus, começava a esfriar nos corações das gerações que vieram depois. A memória é frágil. A fidelidade requer renovação constante. No sul, o reino de Judá recebeu um novo rei, Asa. Ele começou bem. Muito bem. Com coragem que causa espanto, removeu os ídolos que seus ancestrais haviam permitido na terra. Buscou ao Senhor com o coração inteiro. E por causa dessa fidelidade, restaurou a esperança do povo. Viam naquele jovem rei a possibilidade real de voltar ao Senhor. Mas com o passar do tempo, como acontece com frequência, o fervor inicial correu risco de apagar-se. A chama esfriou. O entusiasmo virou rotina. A fidelidade começou a transformar-se em costume vazio. O coração do povo precisava ser chamado, novamente. Sempre novamente, a presença viva de Deus. Foi então que Azarias, filho de Oded, entrou em cena. Não era príncipe, não tinha autoridade política, não possuía riquezas nem influência na corte, mas trazia algo infinitamente mais poderoso. Trazia o Espírito de Deus sobre si. E quando o Espírito do Senhor repousa sobre alguém, essa pessoa pode mudar a história. Ele não veio com discurso político, não veio elogiar o rei para ganhar sua benevolência, não entrou no palácio com diplomacia cuidadosa para preservar aparências e relacionamentos. Veio com urgência da verdade, com coragem de quem sabe que há momentos em que a palavra precisa ferir para curar. E clamou com voz forte que ecoou corredores adentro: O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Se o deixardes, ele vos deixará. Israel esteve muito tempo sem o Deus verdadeiro, sem sacerdote que ensinasse, sem lei. Mas na sua angústia voltaram para o Senhor, Deus de Israel, e o acharam. 2 Crônicas 15, 1-7. Não era apenas repreensão. Ouve bem esse detalhe. Não era simples censura moral, aquela que deixa o coração fechado e ofendido. Era um convite, convite para voltar, chamado de volta ao primeiro amor, ao centro da aliança, ao lugar da dependência verdadeira, onde Israel aprendera séculos antes no deserto que Deus é suficiente. Azarias não buscava apenas corrigir comportamento, não era reformador moral, não era vigilante da lei, era profeta do coração, e o coração dele ardia pelo coração da nação.
Queria reacender a chama, aquela que fora soprada fortemente pelos ventos das gerações, reduzida a cinzas, mas que ainda guardava brasas vivas, prontas para arder de novo. Asa ouviu, e quando um rei, quando qualquer pessoa, ouve a voz de Deus com temor genuíno e coração aberto, a história muda de rumo. Seguiu-se então, não apenas reforma, mas avivamento verdadeiro. Os ídolos foram removidos de toda Judá e Benjamim, não pela força, mas porque o povo, tocado pela palavra, decidiu removê-los. O altar do Senhor foi restaurado, reconstruído e rodeado por adoradores que finalmente entenderam: Deus merece sempre o melhor deles. E o povo foi convocado a renovar a aliança, aquele pacto eterno selado entre Deus e o seu povo nos corações. O resultado foi muito mais que reforma religiosa, foi alegria genuína, unidade real, verdadeiro descanso. A Bíblia registra que houve paz em toda a terra por 10 anos, 10 anos sem guerra, sem conspirações, sem derramamento de sangue, apenas paz, fruto que só Deus consegue dar. Azarias não profetizou sobre impérios, não anunciou estratégias militares, nem sonhou com glórias de estado ou poder terreno. Profetizou sobre algo infinitamente profundo e real, sobre o coração do povo diante de Deus. E com essa mensagem simples mas radical, mostrou que, mesmo com o reino dividido, feridas ainda abertas e a fraqueza humana sempre presente, a bênção do Senhor jamais esteve fechada. Bastava retornar. Bastava voltar o rosto para aquele que chamou o povo desde o princípio. Azarias é a voz que lembra. A divisão do reino nunca significou que Deus abandonou seu povo. Não significa que ele se afastou, nem que a aliança foi anulada. Ele continua esperando, com paciência de pai, coração de Deus. Cada coração que decide voltar. O fio que une os três, e o caminho até Elias. Semaias, Ido e Azarias não são meros nomes espalhados por páginas antigas que ninguém mais lê. Juntos formam um fio sagrado, uma corrente de ouro que percorre toda a história da revelação divina. Liga o passado ao futuro, mostra que Deus nunca deixou de falar, nunca deixou de agir, jamais se calou. Antes que Elias subisse ao céu num carro de fogo, cena que ainda espanta gerações, antes que céus se fechassem e voltassem a abrir-se, Deus já havia falado com toda clareza através destes três homens que vieram preparando o caminho. Por Semaias, o Senhor mostrou que o reino rachou porque ele quis. Não foi acidente, nem fracasso, mas sua palavra, sua vontade, sua soberania em ação. Por Ido, garantiu que a história jamais seria perdida, a verdade guardada, preservada e transmitida às gerações vindouras. Por Azarias, deixou sempre aberta, sempre, a porta do arrependimento. E quando o povo recusou ouvir estas três vozes, endureceu o coração e não quis voltar, então enviou Elias, profeta de fogo, com força ainda maior, poder ainda mais impressionante, mostrando: o Senhor jamais se calou. Vê o padrão? Semaias falou a palavra no momento exato, quando tudo rompia e a história parecia partir ao meio. Ido guardou-a para amanhã. Escreveu, preservou, manteve viva a memória. Azarias trouxe-a de volta ao coração. Reacendeu, chamou, despertou novamente. Três vozes. Um só Deus. Uma só verdade eterna. Ele reina. Ele fala. Ele espera. Esta linha que une Semaias, Ido e Azarias é a própria fidelidade de Deus atravessando os séculos. Não se trata da fidelidade do povo, que falha, vacila e erra, mas da fidelidade dele, que permanece igual, não muda, continua chamando mesmo quando ninguém quer ouvir. Interrompe violência por Semaias, preserva a memória fiel por Ido, reacende esperança e retorno por Azarias. E quando nada disso é suficiente, ele não desiste nem se rende. Envia profetas ainda maiores, como Elias. Prova definitiva, a palavra dele jamais retorna vazia, sempre cumpre o propósito para o qual foi enviada. E você, leitor, ouvinte destas palavras, se Deus foi tão fiel através de milênios, jamais deixou de falar, continuou enviando mensageiros mesmo quando ninguém desejava ouvir, acha que deixaria de falar contigo? Será que fecharia a porta do perdão para você? Não. Ele está aqui, agora, neste exato instante, esperando que você ouça sua voz, assim como esperou por Judá, Israel, e continua esperando cada coração que tem ouvidos para ouvir. Esta mensagem de Semaias, Ido e Azarias é também para você.